Muito bem, agora vamos lá. O enfermeiro socorrista Carlos trouxe aqui pra gente... boneco de anatomia. Esse é um boneco de anatomia pra gente entender onde é que estão as coisas, né? Então, Perfeito. Vamos lá, pra gente conseguir entender um pouquinho sobre o nosso corpo, Carlos. Então, vamos lá. Como o doutor falou, né? Tem várias causas que podem causar esse engasgamento, né? Nós chamamos de ováceo, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que é até o mais comum, né? E até que a emergência, o socorro vem nesse sentido. Então, exatamente como o doutor falou, o hábito, às vezes, de conversar enquanto mastiga ou não mastigar direito os alimentos pode levar ao engasgo, né? Objetos, crianças, né? Quando brincam com bolinhas de gude, com brinquedos... Moeda acontece muito, né? E pode ocasionar esses engasgos. Então, qual é o procedimento? Então, você tem dois tipos aí de engasgamento, o parcial e o total. Se você tiver um engasgamento parcial e você estiver tossindo, sempre tem que induzir a pessoa a tossir, porque ela já tem um reflexo. Então, utilizar aquela potência do diafragma e do pulmão para poder expelir aquilo que você tem. Pode ser uma comida, um pedaço de carne, o que for. Né? Essa noite eu vi um vídeo de uma moça que comeu um torresmo, que é mais duro e foi complicado, e quando fizeram a manobra correta, conseguiram desengasgar. Então, como é que seria isso? Se a pessoa está engasgada, você vai falar, o senhor consegue tossir? O senhor consegue tossir? Então tem que tossir, tá? Para poder expelir esse objeto. Às vezes a pessoa fica envergonhada, ela não quer fazer nada. Então, se você está do lado e percebe, é bom você intervir. Vamos supor que a Cláudia esteja engasgada. Eu percebi, a senhora consegue tossir? Então, continua tossindo. Às vezes a pessoa fica constrangida, porque às vezes está numa reunião, está num lugar que às vezes não quer chamar atenção, ela não quer tossir. Então, se a gente percebe, tem que falar para a pessoa tossir para não agravar e isso não ter uma obstrução total. Agora, se tiver uma obstrução total, como é que você vai fazer? Os novos protocolos da Associação Americana do Coração, a Cruz Vermelha Canadense, o Conselho de Ressuscitação Cardiopulmonar Europeu, hoje em dia todos eles utilizam 3 métodos para desengasgar, que seria o tapa nas costas, né, entre as escápulas, né, a compressão abdominal, o que seria? Aqui nós temos o diafragma, essa película que separa a região abdominal dos órgãos da região torácica. Então, qual o melhor procedimento para você fazer? Vamos supor em um adulto, tá? Você vem com a mão na região umbilical, você junta com as 2 mãos e você vai fazer esse procedimento para cima. Um erro comum, muitos socorristas, até colegas que são ótimos no resgate, às vezes ele induz a gente a fazer essa compressão reta e você acaba esmagando as vísceras e você não aciona os pulmões. Então, aqui no diafragma, se você até que estiver em casa ou aqui mesmo, nós podemos observar que na região abdominal, se nós subimos, ó, o ar sai. Então, qual que é o erro que acontece? No desespero, faz reto, ó, e não tem o acionamento dos pulmões. Então, a técnica é, na região do umbigo, você ir em direção aos pulmões. Eu já tive a oportunidade de desengasgar pessoas. É uma situação extremamente pesada, é uma situação de morte, não é uma coisa simples, como você vê num vídeo, tá desengasgando, é tenso. Então, naquela parte tensa, você tem que se acalmar e lembrar da técnica. Não cometer o erro, vamos supor que isso aqui é uma vítima muito mais alta do que eu, e às vezes é uma mulher mais baixa, o erro, querer fazer reto, você não aciona, então para cima, você aciona os pulmões para tirar esse objeto. Se for uma pessoa mais alta que você, vai ficar difícil, né? Sim, aí você tem que lembrar da técnica. Porque, vamos supor, você é mais baixo que eu, tenho 1,90 m. Então, você está mais baixa, a dica qual que é? Direcionar para cima. No desespero, nós queremos fazer de forma reta. E nós não acionamos os pulmões. Então, você vai acionar para cima, para o diafragma. Igual eu fiz aqui, ó. O ar sai. E também essa é uma forma de você também se desengasgar. Eu me engasguei, não tem ninguém para me ajudar e também essa é uma forma que eu posso me desengasgar. Outra situação também é no encosto de uma cadeira. Você colocar o encosto da cadeira e você projetar para jogar esse ar também nos pulmões. Essa é outra maneira de você desengasgar. Os novos protocolos, eles dizem para você até ciclar 5 batidas nas costas e 5 compressões abdominais.
A palavra sempre é sugerido, né? Os protocolos falam, a Associação Americana do Coração fala, é sugerido, é sugerido. Por experiência própria, eu aconselho direto na região abdominal para acionar os pulmões. Vamos supor, é uma moça muito menor, eu tenho um porte muito mais largo, imagina a força que essa mulher vai desprender nas minhas costas para tentar desobstruir esse objeto aqui atrás. No bebê já é ótimo, porque você faz essa compressão no bebezinho e essa batida entre as escápulas, ela é muito efetiva. Ela é muito efetiva. Eu já desengasguei bebê, então ela é muito efetiva. Então quando você coloca o bebezinho com essa cabeça projetada mais para baixo e usa a gravidade para desengasgar, você sempre bate entre os ombros, porque o bebê ele é mais maleável. Então, com a tua mão aqui na frente, a batida atrás, você consegue pressionar esse pulmão, né? Então aqui, o bebezinho embaixo, com o pezinho preso atrás, para ele não cair, você já projeta ele para frente e já você bate. 1, 2, 3, 4, 5. Girou para o outro braço. E no tórax, na linha mamilar, você vem e pressiona 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E você repete, repete, repete. O bebezinho começou a mexer, começou a chorar, parou. Lateraliza, pega a roupinha do bebê, limpa o que está por fora. Evita colocar o dedo, porque a boca do bebê é muito pequena, dependendo do bebê, neonato, às vezes a boca é muito pequenininha. Você pode obstruir ainda mais. Então mantenha lateralizado, usa a força da gravidade para poder tirar. Se tiver à vista, às vezes pode estar até no bercinho e o bebezinho pode até pegar. Por isso que não é aconselhável no berço, né, ter brinquedos, objetos, ou uma que pode sufocar o bebê, né, dependendo do que for, até o cobertorzinho pode sufocar o bebê, ou então pequenos objetos, o bebezinho às vezes pode pegar, colocar na boca e aquilo pode engasgar. Então são cuidados que nós temos que ter, tá? Então, de forma resumida, como é que nós fazemos aqui? No bebê, só para encerrar, entre a linha mamilar e pressionando 5 vezes. A dica de ouro que eu dou, sempre inclinado para baixo. Porque se você errar a força da gravidade te ajuda, né? Eu tenho colegas enfermeiros que lidam muito com bebês, muitas vezes só de você inclinar já desengasga. Tá? Então ajuda demais. Então pressione, mantenha calma, não cometa o erro de ficar desesperado olhando para o bebê, porque a força da gravidade não vai te ajudar. É o que eu falo, o desespero vem, a adrenalina vem na hora do resgate. Então se concentra na técnica que você tem que fazer. Mantém inclinado o bebê, 2 dedos no tórax, 1, 2, 3, 4, 5. Colocou, inclinou, mantém ele inclinado para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Até ele desengasgar. 1, 2, 3, 4, 5. Começou a movimentar, chorou, mantenha lateralizado para esse corpo estranho, geralmente líquido, né? Às vezes o leite, algo pastoso. Deixa lateralizado, usa a própria roupa, o que tiver em volta para poder limpar por fora, tá? Não cometa o erro de desengasgar e pegar o bebezinho, que é um instinto que nós temos, né? Aí pode engasgar de novo. Entendi. Então mantenha lateralizado. Então o bebezinho seria isso. E agora mulheres grávidas e obesos. Como é que nós faremos? Mulher grávida. Mulher grávida, você não vai fazer a compressão na barriga da mulher. Como é que você vai fazer? Na região do tórax. Então você vem no tórax e pressiona. Você vem no tórax. Para trás ou para cima também? Aqui pode ser reto, porque como os pulmões estão aqui, ó, bem aqui no centro, aqui você pode apertar realmente os pulmões, tá? Então a pessoa que é obesa, ou então tem um porte muito grande, o ideal é você vir aqui no tórax mesmo, bem na linha mamilar. E é efetivo. É efetivo. Tem diversos casos de pessoas que são desengasgadas. A mulher grávida também não. A mulher grávida, você não vai no ventre da mulher. Então você vai aonde? Na linha mamilar. E sempre por debaixo das axilas. Porque se a pessoa desmaiar, você consegue segurar. Tá? Então a vítima, nós consideramos ela engasgada enquanto ela está consciente. Se ela perdeu a consciência, você vai fazer o quê? Uma massagem cardíaca, né? Falar de uma forma mais leiga, né? Que é a ressuscitação cardiopulmonar. E aí a lógica é a mesma, porque no chão você vem, eu vou ficar aqui em pé por causa da bancada. Então você vai ficar em 90 graus em cima do tórax e com o peso do teu corpo em cima, você
muito provável você vai desengasgar, porque você vai fazer uma pressão muito grande no tórax, acionar os pulmões para liberar essas vias aéreas. Tem uma instrutora minha que ela trabalha no necrotério de São Paulo, e ela pega muitos casos de pessoas que morrem por engasgamento. E às vezes ela me manda, Carlos, ó, tô com uma moça aqui de 32 anos que faleceu por engasgo. Aí eu falei, como é que foi? Ah, eu fui desobstruir, quando eu vi, falei, parecia um tecido, era um pedaço de frango. Então, assim, engasgamento é uma morte, né, doutor? Nesses casos, né, Frango absolutamente... É campeão, né? Frango é campeão. Frango é campeão. Frango é campeão, né? Então, assim, é extremamente evitável. Então, é inadmissível que uma pessoa hoje em dia morra engasgada, né? Então, assim, é uma manobra simples, né? E que funciona. Que é efetiva, é efetivo. Criança, aqui no caso, se é uma criança, como é que você vai fazer? Também você vem na região das costas, deixa eu virar aqui, ó. Então você vem com 1, 2, 3, 4, 5. Vira e você vem na região abdominal e você sempre em direção aos pulmões. Não cometa o erro de querer esmagar as vísceras. Sempre em direção aos pulmões. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai nessa sequência. Se a criança é menor, você vai se ajoelhar para poder ficar na altura da criança e se tornar efetiva a manobra, tá? Então, de forma resumida, é dessa forma que nós atuaremos no resgate dessas crianças. Maravilha. Vou convidá-los para sentar, fiquem à vontade. E eu vou pedir 2 minutinhos. Pode sentar aqui do lado dele, obrigado. Carlos. Agora, eu queria perguntar uma coisa para o Dr. Edson. A Thaisa falou que ficou um tempo sem respirar, né? Quanto tempo a gente pode ficar sem respirar? No engasgo, às vezes a pessoa já fica sem respirar. Apneia, né? A pessoa... Então, a tolerância do cérebro, 5 minutos, né? 5 minutos, depois disso... Não, pode voltar, depende de cada pessoa, mas normalmente 5 minutos já é fase crítica. Então já começa a entrar em bradicardia, começa a ter alteração da frequência cardíaca e a pessoa perde os sentidos e já começa a ter lesão neurológica. Uau! Então, No caso de um problema cardíaco, o que a gente pode fazer? Estou vendo que tem até aqui o boneco no chão, né? Então, nós vamos fazer até sequência. A gente vai fazer o desengasgamento. Se caso não conseguir desengasgar e a pessoa desmaiar, nós vamos iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Você quer fazer em mim para você ver como é que é o procedimento? Quero. Pode? Um segundo. Isso, pode ser? Eu quero. Perfeito. Ah, você vai pôr... Isso, eu vou colocar em mim, tá? E você vai simular aqui, né, o desengasgamento. Tá? A manobra aqui, ó. Fecha aqui pra mim, por favor. Eita, pronto. Deu, perfeito. Então aqui, como é que vai ser feito? Você vem abordar. Geralmente as pessoas podem estar com a mão no pescoço, nem sempre. Às vezes está com a mão no pescoço, ou ela está com a mão para cima, ou ela aponta para o pescoço que está engasgada. Então qual é o procedimento? Você vem oferecer ajuda e você vem por trás de mim, com a mão na frente, você vai fazer a manobra. Vamos lá na frente? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse aqui está simulando o teu... O pulmão. O pulmão. Aqui, né? Então você vem, isso, a região abdominal e aqui desengasgando. Tá. Esse é o equipamento que nós utilizamos no treinamento de primeiros socorros e para os socorristas. Tá bom, então tá bom? Vamos lá. Você tá aí... Eu tô engasgado e você vem... Eu venho aqui. Por trás. Isso, sempre por debaixo das axilas, com uma mão fechada na região do umbigo e a outra aberta em cima. E você rapidamente faz a manobra e desengasga. Já desengasgou. Já isso desengasgou? mesmo, já voou ali Mas seria só isso? Sim, aí você vai fazendo a compressão até sentir Eu já desengasgar. estava achando que ia ser muito mais difícil. É exatamente isso. Não é tão difícil. Não, é simples. Então, é uma manobra simples. É uma mão fechada e uma mão Uma aberta. mão fechada, outra mão aberta. E você faz essa pressão rápido e você desengasga. Exatamente como você fez. Perfeito? Muito legal, né? Vamos supor que a Cláudia tentou e não conseguiu desengasgar. Vítima. Tentei desse jeito. Tentei, doutor. você tá lá engasgado. Pessoa desmaiou, foi pro chão. Vítima foi pro chão, massagem cardíaca. Qual que é o posicionamento agora? Você, na linha mamilar, vítima no chão, as mãos entrelaçadas na linha mamilar e o corpo a 90 graus. Vou até virar para a câmera para mostrar.
O ombro tem que estar a 90 graus em relação ao tórax. E você vai iniciar as compressões. Por quê? Essa é a lógica da compressão na mulher grávida ou no obeso. Porque você não tem como fazer a compressão. Você não vai no tórax? Então a lógica é a mesma. Então eu venho no tórax, na linha mamilar, entrelaço os dedos, braço reto, cotovelo sempre reto, cotovelo nunca dobra. Você vem em cima do tórax e com o peso do teu tronco, você faz a compressão. O que faz a ressuscitação cardiopulmonar não são os braços, é o tórax. Ó, você vê que os meus braços não dobram. Então você vem fazendo essa compressão até essa vítima desengasgar. Se ela não desengasgou, você continua essa compressão, pede para alguém ligar para SAMU 192 ou bombeiro 193. Uma maneira de lembrar, SAMU 192, bombeiros 193. É uma brincadeira que a gente faz na hora do estresse, você lembrar do número. E falar, ó, tô com uma vítima com parada respiratória e eu preciso de ajuda. E aí eles virão e ajudarão. Então, só para relembrar, vítima tentou desengasgar, como a Cláudia fez, não desengasgou, desmaiou, foi para o chão, ressuscitação cardiopulmonar, compressão na linha mamilar e com o peso do teu tronco, e você vai fazer. Engasgou, enquanto um tá tentando desengasgar, eu já tava ligando pro SAMU. É exatamente o que tem que ser feito. Nem ia esperar. Exatamente, porque às vezes você está entretido na emergência e você nem se atenta a pedir ajuda. Então, a Porque o doutor Edson falou 5 minutos, né, já começa a ter prejuízos. Então, tem morte cerebral irreversível. A cada 1 minuto você perde de 20% a 25% de chance de ressuscitar essa vítima. Não é brincadeira, né, gente? Olha, coisa séria. A pessoa que está, como ele está orientando, ela tem que estar fria, focada e sangue frio. Não adianta desespero. Desespero não vai ajudar ninguém. Então ela tem que focar, aprender essa técnica que foi um serviço de saúde pública muito importante hoje aqui, né? E aplicar. Perfeito. E outra pessoa, como você falou, já vai acionando a emergência. Olha, perguntem, viu? Porque eu sei que às vezes fica uma dúvida ou outra e a gente realmente quer te ajudar. Já tenho várias perguntas, vou colocar na tela, mas se você também tiver a sua, fica à vontade, porque o programa é feito para você. Pode liberar a produção, vamos colocar aqui no visual para a gente começar a ajudar de forma mais pontual. O Luiz Guilherme da Silva diz assim, tenho refluxo desde pequeno, com frequência eu acordo de madrugada engasgado por causa do refluxo e não consigo respirar direito e tosso muito. Tem alguma coisa que eu possa fazer para amenizar esses sintomas quando acontecer de novo? Doutor. Olha o que ele falou. Ele falou que acorda de madrugada. Tem que ver... Como é que é o nome do... Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Você tem que ver se você não tem apneia do sono. Apneia do sono. É importante você checar isso, porque a apneia do sono, ela dá refluxo e ela dá engasgo. Então, tem que investigar isso aí, porque não adianta nenhuma outra medida se não for feito o diagnóstico de apneia do sono. O que é apneia do sono? A pessoa para de respirar durante o sono, né? E aí ela entra em sofrimento respiratório e sofrimento também o esôfago abre durante o sono, porque o esôfago normalmente quando está dormindo ele fica fechado. No sofrimento que está parada a respiração, o esôfago abre, o suco gástrico volta, dá a azia, dá a queimação, dá o refluxo. Então tem que investigar se tem apneia do sono. E aí tem que tratar a apneia do sono. Ou é cirurgia, ou é uso de CPAP, ou é perder peso. Enfim, tem que ver o que precisa ser feito. Qual é o risco da apneia do sono? A apneia do sono pode matar. A apneia do sono ela tem uma série de riscos. A apneia do sono hoje ela faz parte do que se chama, eu vou usar um termo médico aqui, mas vou explicar, síndrome metabólica. Quer dizer, obesidade, diabetes, hipertensão, uma série de coisas e a apneia do sono. Então a apneia do sono ela baixa a testosterona da pessoa, baixa o hormônio do crescimento, hormônio tiroidiano, ela dá uma série de problemas no organismo e isso é o que nós acabamos de falar. Então, a apneia do sono tem que ser investigada e tratada. Perfeito. A Lilian Martins fala assim, eu me engasgo muito bebendo água, já fiz cirurgia de hérnia de hiato, geralmente como rápido também. Tem algo a ver com hiato? A hérnia de hiato, o que é? É a hérnia do esôfago para o estômago, porque o diafragma, na junção do esôfago com o estômago tem o diafragma. Né? Então, esse espaço aí é um esfíncter. E a pessoa pode ter isso mais flácido
mais relaxado, com a idade isso acontece, e o que acaba hoje se sabe, que leva muito ao relaxamento do esfíncter precocemente, é o uso abusivo de cafeína, de tabaco, cigarro, esses estimulantes que acabam com o tempo alterando a função do esfíncter esôfago-gástrico. Olha lá. Tem que tratar, né? Gente, O tratamento cigarro tem que parar de todo seria jeito. o tratamento seria cirúrgico ou com farmacológico? Então, cirurgia pode ser feita para fechar esse esfíncter, né? Diminuir o tamanho do esfíncter. Hoje faz por vídeo, não precisa abrir o abdômen, né? Agora, no caso, ela já fez a cirurgia, por que Então, ela engasga às muito? vezes a cirurgia recidivou, às vezes o problema voltou. Ah, pode acontecer isso? Pode acontecer. Esse é o problema. Agora, nem sempre o problema é cirúrgico. Então, tratamento clínico, aprender a mastigar direito, comer as medicações. Tem uma coisa muito importante, às vezes o alimento está te fazendo mal, às vezes você come só alimentos funcionais, alimentos que são naturais, mas um alimento pode especificamente te fazer mal. Uma das causas que gera muito refluxo é a alergia alimentar. Então tem que investigar isso também. Perfeito. Obrigada, Lilian. Próxima pergunta, vamos lá. Rosemary da Costa Martins. E no caso da pessoa ser cadeirante, como desengasgar? Carlos, boa pergunta, hein? Bacana, ótimo. Isso tem mesmo. Eu fui comissário internacional da TAM durante 15 anos, né? Então, nós tínhamos muitos cadeirantes nos voos, tanto em voos internacionais como dentro do Brasil. E ter um cadeirante, você precisa realmente fazer essa manobra, se for o caso. Então, a lógica vamos supor, tem a parte do encosto atrás. Ela pode te dificultar. O ideal seria o quê? Você entrar um pouquinho por trás, lateralizar um pouquinho essa vítima e ir na região abdominal. Dependendo da situação, se não der na região abdominal, venha na região torácica, como eu expliquei. Você pode ir na região torácica e fazer a força. Outra dica que eu dou, pode ser que você não tenha força para fazer essa compressão torácica. Todo socorrista ele é um instrutor. Então, se eu não tenho tanta força e o doutor Sérgio está do meu lado, eu falo, você pode, por gentileza, fazer a compressão? Ajudar a apertar. Aí você vem com a força, explica a técnica e faz a compressão. E é a mesma lógica também de alguém que estiver numa cadeira sentado no restaurante. Às vezes o encosto da cadeira não vai permitir. Então você lateraliza um pouco a pessoa e você vem na região abdominal ou na região torácica. Perfeito. Boa pergunta, Rosemary. Obrigada. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. Minha mãe é acamada com sequelas de um AVC. Como proceder em caso de engasgo? Observação. Como o doutor disse, ela vem engasgando até com saliva. Isso aí já é isso é uma sequela, né? É sequela do AVC, né? Um dos problemas do AVC é esse. A gente chama de disfagia, dificuldade para engolir e o engasgamento. A coisa não tem muita solução clínica, né? Se isso se agrava, acaba se adotando posição mais alta, decúbito da cama, dá alimentos mais pastosos para a pessoa poder deglutir e não ter o problema do engasgo, não aspirar. E muitas vezes isso se agrava e acaba dando problema no pulmão, tem que usar sonda nasoentérica. Mas essa dica de levantar a cama, já a cabeceira da cama é importante, né? Tem Agora, como é que a gente... Tem uma outra dica de prevenção, além dessa do doutor, também se puder, deixar a pessoa dormindo lateralizado para o lado esquerdo, por causa do desenho anatômico do estômago, né? Então, por causa do desenho anatômico do estômago, então diminui essa possibilidade desse refluxo. Ah, então, peraí, é do lado esquerdo. Eu viraria para cá. Isso. Não então, deitar do lado esquerdo, porque a curva do estômago... Eu virava ao contrário. Porque a curva do estômago, ela fica para o lado esquerdo. Então, ela vai ficar, a comida e o alimento vai ficar represado. Né? Então, se tiver. Então, o ideal é até não comer tão tarde também, né, doutor? Isso é uma coisa importante, não se alimentar na hora que vai deitar. Quanto mais idade, a pessoa tem que evitar de jantar, evitar o jantar, né? E se for ingerir algum alimento, líquido, né? E sempre assim, decúbito alto. A Graciela disse, se a pessoa está sozinha e se engasga, como proceder? Duas situações. Ela pode fazer aquela manobra na região do umbigo, no próprio corpo, e projetar sempre para cima, acionando o diafragma para cima. Olha o meu ar saindo aqui, ó. E é velocidade, não é força. Muitas vezes a pessoa tenta fazer com força e ela não consegue. Então
velocidade. Vamos supor que ela errou a mão, colocou muito para cima, encosta aqui nos arcos costais, diminui um pouco mais a mão, vem mais para baixo e aciona para cima. Outra situação é no encosto da cadeira, como tem a sua cadeira, encosta o encosto aqui e você projeta o seu corpo no encosto. Assim, né? Isso. Então aqui, Pode. aqui na região abdominal, você, ó, tá vendo o meu ar, ó? Esse é bem prático, né? Aqui você desengasga. Já tive colegas meus da aviação que Para ela desengasgaram. fazer é bem difícil. É difícil. Aí Ainda mais porque deve já estar angustiada, fraca, né? Sem respirar E um direito. detalhe importante, se você desengasgar e a pessoa sentir dor, principalmente se for um idoso, dependendo da força, você pode ter uma fratura de arco costal, processo tifoide, de um órgão sólido, do próprio estômago, dependendo da força. Então, se a criança, o idoso, alguém sentir dor, depois que ela receber essa manobra, o ideal é procurar um médico. Olha, Carlos Rodrigues, socorrista e enfermeiro, instrutor dos cursos Primeiros Socorros e socorrista pré-hospitalar na 22 Brasil Treinamentos. Aliás, segue lá, gente, 22 Brasil Treinamentos. Ele tem um podcast muito legal, até participei do podcast dele e a gente bateu um papo gigante lá. E acabei falando um monte de coisa pro Carlos que eu não falei nunca pra ninguém. Quem quiser, tiver vontade, vai lá, porque eu sei que vocês vão curtir, tá? Que é no 22 Brasil Cast. Pode procurar, que você vai achar no YouTube, 22 Brasil Cast. O Instagram, 22 Brasil Treinamentos e 22 Brasil Cast. E o WhatsApp. Se você quiser fazer o curso, tiver alguma dúvida, quiser mais informações, 11 99175 4880. E acesse o site 22brasil.com. Dr. Edson Monteiro é otorrinolaringologista, mas é um médico que compreende o corpo como um todo, tem feito um trabalho incrível, que envolve o bem-estar de forma geral, longevidade, sabe? Repensando aí os nossos hormônios, a nossa alimentação. Então, tenho certeza que você vai estar bem investigada com esse médico, porque esse é fera. Eu tô falando isso porque não o conheço apenas aqui, mas também como paciente. Ele é daqueles médicos que fuça, esmiuça e quer realmente que a gente tenha qualidade de vida. O Instagram é dr.edsonmonteiro, dr.edsonmonteiro. Ele é especialista em otorrino, com mestrado e doutorado pela Unifesp, já foi presidente da Associação Médica Brasileira de Ortomolecular, é o supervisor de residência médica no Hospital Santa Marcelina e o contato é o 11 2950 2339. 11 2950 2339. Pode entrar em contato lá. Muito obrigada, meninos. Obrigado. E até a próxima, foi uma alegria recebê-lo. Obrigado, Cláudio. Obrigada, tudo de bom, viu? Obrigado. Obrigada, doutor. Tchau, Tudo prazer de em te bom ver. também. Obrigado.